Olá, tudo bem? Aqui é a professora Miriam Firminiano Rodrigues. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o uso de tecnologias em contexto de pandemia. Aprendemos e como prosseguir aprendendo? É um documento aí da Secretaria Municipal de Educação de 2021. Bom, este documento ele vai falar sobre a questão das estratégias que foram realizadas, né, em relação ao distanciamento, né, que houve por conta da pandemia. Então, a Secretaria Municipal de Educação, né, por meio de uma instrução normativa, número 15 de 2020, ela definiu algumas estratégias, né, de não distanciamento das aprendizagens, né? Então, lembrando que o distanciamento foi físico, né, mas não distanciamento das aprendizagens. E que estas aprendizagens se daria por meio de material impresso, que é o Trilhas de Aprendizagens, né? Então, Trilhas de Aprendizagem foi o material utilizado pela SME para que não houvesse o distanciamento das aprendizagens no período de pandemia. Além deste material, né, foi também disponibilizada uma conta Google Educacional para cada estudante e para o professor, para que eles pudessem utilizar aí a plataforma Google Sala de Aula, né, onde as turmas elas foram organizadas, né, possibilitando aí o contato, né, entre professor e aluno, para que eles pudessem realizar as atividades do material impresso, pautadas aí no currículo da cidade. Então, nessa tentativa de reduzir essa desigualdade digital que já enfrentávamos, né, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, ela buscou adquirir aí dispositivos para a sala de aula e equipamentos pessoais para os estudantes, né, como os tablets. Porque a preocupação era o quê? Garantir a execução do binômio ensinar e aprender. Então, ensino e aprendizagem. Então, a Secretaria investiu, né, em ações formativas e atrelou aí a utilização dos trilhas de aprendizagens impressos, né? Ele também tinha impressos e também em material em PDF. E os recursos digitais, né? Para que todos pudessem ter a possibilidade de aprender em contextos mediados pela tecnologia. Na educação infantil, né, foi realizado o acolhimento dos bebês, das crianças, nas unidades de educação infantil, onde tiveram algumas estratégias de escuta, acolhida, né, em relação à situação imposta aí pela pandemia. E segundo Farias, ele diz o seguinte, né, Farias 2015, o acolhimento na educação infantil é um dos pilares para a construção de uma relação de parceria entre família e unidade educacional. Então, por conta da pandemia, né, então educadores e estudantes, eles migraram para o virtual sem muito planejamento prévio, porque foi tudo muito rápido, né? Então, as metodologias que eram utilizadas ali no ensino presencial, ali no meio físico, né, foram transportadas para o meio digital. Então, o ensino ele passou a ser remoto e emergencial, né? Então, permitiram ali uma apropriação de muitos educadores em relação à questão das tecnologias como uma forma de instrumento, mas o documento ele também enfatiza que essa utilização das tecnologias ela já estava prevista, né, nos documentos oficiais, e também nós vamos trazer aí até dados, né, assim, históricos em relação a algumas implementações que a Secretaria Municipal de Educação já vinha fazendo. Mas, nesse momento emergencial, o que percebeu? Que houve um novo delineamento nessas perspectivas de educação, né, mediada por essas tecnologias digitais. Até porque
embora a Secretaria Municipal de Educação já estava, né, fazendo aí há um período trabalhando com tecnologias digitais, isso para muitos professores ainda estava o quê? Estava distante. E aí, o que o documento traz? O documento traz uma definição muito importante, né, que é a questão do termo remoto, né? Então, por questão da pandemia, né, e de um momento delicado, né, tivemos que migrar, né, do físico para o remoto. Então, o que o documento quer esclarecer é que esse termo remoto ele está muito ligado à questão do distanciamento geográfico, né? Mas que as aulas elas continuariam o quê? Acontecendo, tá? Com o distanciamento físico dos professores, mas de uma forma remota. E ela diz ainda que a questão dessa impossibilidade, né, de frequentarmos as instituições educacionais foi utilizado aí algumas plataformas de gerenciamento de aulas, né? Então, foi possível o ensino remoto mediado pelas TICs, né? Pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, que é a TDIC. E aí ela salienta que a educação básica, né, ela vai compreender aí as etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. E que antes da pandemia, né, dentro dos documentos legais aí, nunca foi pensada em autorizar um ensino virtual, isto é, à distância, né? Apesar de haver na LDB ali, né, no artigo 32, um parágrafo que diz, né, a possibilidade do ensino à distância, mas diz o seguinte: o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Então, o que significa? Utilizar esse ensino remoto seria uma das formas que, na verdade, a LDB ela já prevê como uma situação emergencial, mas que o que difere ela é o que? O distanciamento geográfico, mas que a educação básica, né, compreendida na educação infantil, municipal e médio, sempre foi pensado na questão aí do ensino presencial. E aí o documento vai trazer 4 definições bem importantes, né, para a gente poder entender a diferença entre um e outro. Então, nós temos aí o ensino presencial, né, onde as aulas elas acontecem de forma presencial nas unidades educacionais, né, mas que as tecnologias digitais da informação e comunicação, elas precisam estar ali como ferramenta, né, objeto de ensino. O ensino remoto, né, já foi uma alternativa emergencial, né, inclusive ela foi autorizada aí pelo Conselho Nacional de Educação. Então, ela ocorreu mediado que por alguma tecnologia, né? Então, por videochamadas, videoaula, ambiente virtual de aprendizagem, pelas próprias redes sociais, correios eletrônicos, né? Documentos natos digitais ou digitalizados, navegação em sites da web, atividades síncronas, ou seja, a professora lhe falando, né? E o aluno ouvindo ao mesmo tempo, ao vivo, ou assíncronos, né? Quando o professor grava e o aluno, ele assiste a aula depois, né? Ele ouve ali a gravação do professor num outro tempo, né? Num outro espaço, não precisa ser ali simultaneamente. Então, essa é a diferença entre ensino presencial e ensino remoto, né? O remoto foi adotado devido à emergência. Aí nós temos o ensino à distância. O ensino à distância, ele já é uma modalidade prevista na LDB, tá? O que significa uma modalidade? Nós temos o ensino presencial e nós temos a modalidade do ensino à distância. Então, quando você vai fazer um curso, né, por exemplo, um curso de formação, você pode fazer aí a sua escolha, né? Ou vá presencialmente ou estuda à distância. O que acontece? Qual é a diferença entre esse remoto e esse ensino à distância? Que o ensino remoto foi algo que aconteceu de um dia para o outro, né?
veio algumas determinações e não teve como escapar. Agora, o à distância, não. O à distância já é algo que ele tem um planejamento. Então, eu vou fazer um curso à distância de formação de, por exemplo, uma duração de 10 horas, né? Enfim. Então, o aluno já sabe quantas aulas ele vai ter, quantos módulos, enfim. Então, ele é planejado, né? Ele vai atingir os objetivos educacionais, mas não de modo emergencial. E também uma preferência, você pode escolher. O ensino remoto não tinha muita escolha. E depois nós temos aí o ensino híbrido. O ensino híbrido, ele está dentro das características de uma metodologia ativa, né? Ou seja, ele vai estar junto ali, ele vai conjugar as atividades, o presencial e o virtual. Na verdade, ele vai o quê? Ele vai complementar. Então, o aluno ele tem momentos presenciais e momentos à distância. Então, isso é o ensino híbrido. No caso do ensino remoto, né, nos ambientes virtuais foram possíveis o quê? Indicação de texto para os alunos, então aí vai depender do ano do aluno, né, se é Fundamental 1, se é Fundamental 2, criação e divulgação de videoaulas, então os professores acabaram gravando aí videoaulas, envio de relatórios, de questionários, né? Então, por exemplo, o Google Forms foi uma ferramenta que foi muito utilizada, o WordWall, né? Enquetes, enfim. Então, de aplicativos, tivemos o Google Sala de Aula, né? E algumas plataformas também que ajudaram dentro da sala de aula o professor usar como ferramenta, que inclusive eu até indico, né? Então, é o Google Formulário, que é o Google Forms, o Jamboard, que é um outro aplicativo gratuito, né? O Mentimeter, para poder fazer o que? Nuvem de palavras, para fazer mapa mental, o Padlet, o Canva, Kahoot, Vox, Trace, WordWall para fazer jogos, muito bom esse WordWall também. E depois desenhe o seu jogo. Então, aqui tem exemplos de tantos aplicativos, né, que foram utilizados aí dentro do Google Sala de Aula, que colaborou com o professor no ensino remoto, tá? Mas o que o documento coloca, né? Que embora toda essa atenção, essas novidades que aconteceram, é muito relevante a questão da formação continuada dos educadores, né? Então, eu acho que, independente aí do momento, né, se precisa ou não, essa formação continuada, ela precisa acontecer, porque a tecnologia, ela está aí, e vocês vão verificar aqui dentro desse documento que acaba sendo o quê? Indicações já da rede, né, que ela já vem trazendo ali alguns movimentos para que os professores utilizem, então, das tecnologias como uma ferramenta, tá? Então, ele diz assim, ó, ainda considerando um cenário de coexistência de tensões, novidades e avanços, é extremamente relevante, né? Uma formação continuada dos educadores, que, em geral, estão abertos às mudanças, aos novos paradigmas. Paradigma significa o que a gente acredita, né? O que nos leva também a aceitar as diversidades, as exigências impostas pela sociedade, que se comunica por meio de outros formatos e linguagens, ou seja, de um universo cultural cada vez mais amplo e tecnológico. Então, o mundo, gente, ele gira, né, em torno da tecnologia. E não tem como a escola ficar longe disso. Então, não é só na época, né, da pandemia que a gente precisa usar essas ferramentas. O professor precisa continuar, então, cuidando da sua formação, né, continuada, e continuar usando essas ferramentas, tá? E aí eu trouxe um histórico dentro aí do município em relação à formação, né, para o uso pedagógico aí de tecnologia. Então, alguns dados. Em 1990, né, já foi inaugurado um laboratório de informática educacional. Em 1994, teve o decreto 34.170, onde instituiu-se os laboratórios de informática educativa,
que tem a sigla LIE, né, nas escolas municipais, e a função dos professores orientadores de informática educativa, que é a sigla POIE, né? Depois, em 94, também a portaria tratava do funcionamento desses laboratórios e definiu também essa função, né? Uma função, não um cargo, né? Dos profissionais de POIE, né? Qual que é a diferença, né? Função e cargo. Quando eu tenho um cargo, eu tenho um concurso público. Uma função é uma designação. Você é professor, você é designado para tal função. Em 2006, as aulas de informática educativa, elas passaram a fazer parte aí do currículo, da grade curricular, né, com uma aula semanal. Em 2017, com o currículo da cidade, né, com os documentos currículo da cidade também, já tivemos uma publicação do currículo da cidade, informática educativa, então ele passa a ser um componente curricular, com a denominação aí de tecnologias para aprendizagem. Então, ele vai focar aí em ferramentas digitais, robótica, impressão 3D, introdução a novas metodologias, entre elas o Maker, a questão da programação, né? Tudo isso, esse currículo, ele vai falar. E em 2019, né, o decreto 59.072, ele altera só as denominações do laboratório de educação digital, né? Não é mais LE, é LED, e o professor de educação digital, né? POED, não é mais o POIE, é POED. E o núcleo de tecnologias para aprendizagem, isso vai subsidiar a formação dos professores, né, na educação digital. Então, além da questão do aluno, também tem ali a preocupação com a formação digital do professor. Então, vocês estão vendo um histórico que, desde a década de 90, né, o Secretaria Municipal de Educação já vem implementando aí algumas ações para que as tecnologias sejam usadas aí sempre com um teor aí pedagógico. Com o retorno das aulas presenciais, né, o que eles colocam? Que eles prevê trabalhar de forma desplugada. O que é forma desplugada? Não significa não utilizar, né, os recursos digitais, as tecnologias. Usar sim, mas trabalhar com atividades que o aluno possa ali pensar, né, direcionar situações lúdicas, que ele possa ali criar, né, para que depois, então, ele utilize as ferramentas tecnológicas. Então, o que eles dizem? Numa atividade desplugada, em que os alunos são direcionados para vivenciar situações lúdicas, né, mas que requerem um determinado comando para acontecerem. Então, ele faz essa reflexão com a máquina, né? Então, por exemplo, a tecnologia é uma ferramenta, mas a gente precisa também dar um comando para ela, senão ela não funciona sozinha, né? E consigam corrigir erros de percurso para se chegar a um determinado objetivo. Ainda que estabeleçam certa ordenação, podem fornecer o entendimento necessário para que esse estudante possa iniciar seus passos, no caso da programação computacional. Então, isso aqui é muito importante, né? O aluno, ele precisa pensar. Então, não é só a máquina que vai fazer tudo por ele. Ele tem que ter um direcionamento, ele tem que trabalhar com comandos, né? Uma outra questão de trabalhar de forma desplugada, aí o documento, ele coloca a questão dos jogos de tabuleiros, de carta, enfim, desafios impressos, né? Tudo isso que o aluno, ele vai precisar o quê? De desenvolver padrões para poder resolver. Então, não é só os jogos, né, com o uso da tecnologia, que ele precisa de estratégias. Dentro dos jogos de tabuleiros, ele também vai precisar de estratégias. Então, não é que não é importante, mas que precisa unir essas duas questões, né? Tem um livro aí do professor Marcos Nicolau, né, sobre a escrita da ludosofia, né, a sabedoria dos jogos, né, traz como resultado que os jogos de tabuleiro permitem o exercício e o desenvolvimento do pensamento computacional antes mesmo do acesso ao estudo dentro da informática. Então, é esse o objetivo que se quer alcançar, né?
Então, a gente está falando do quê? Dos recursos não plugados. E os recursos plugados, né, a própria palavra já significa estar o quê? Conectado à internet, né, disponibilizados na web. E depois, essa imagem é do próprio documento, a questão da segurança e do uso da internet, que é um outro ponto que deve ser relevante dentro do desenvolvimento das aulas. Quanto a usar aplicativos, né, o documento ele trouxe aí vários aplicativos que poderiam ser utilizados nas aulas remotas e que também pode continuar a ser usados. Mas eles alertam em relação à escolha do aplicativo, né? Então, aí vem a questão da formação, né, do professor. Então, verificar a adequação à faixa etária, né? Que aplicativo que é esse? Eu vou trabalhar com educação infantil, com os anos iniciais, qual é o objetivo de aprendizagem que eu desenvolvo com esse aplicativo? Então, fazer essa relação, né, com o que o currículo da cidade traz para ensinar e o que o aplicativo pode oferecer. Lembrando do quê? Dos conhecimentos e da questão do que ele pode acrescentar, né? Então, ó, experimentá-lo, conhecendo todas as funções e conteúdos, entendendo como auxilia a aprendizagem. Então, o que é o ideal? O professor conhecer, o professor testar o aplicativo e depois o professor utilizar aí como ferramenta. Ó, adequação ao currículo, evitando a indução de erros conceituais. Então, professor é uma chave aí bem importante para que essa interação possa ocorrer de forma o quê? Satisfatória e que produza conhecimento. Uma outra ideia, tá, que o documento traz é o esquema que propõe a sequência de ações em uma narrativa digital, né? Então, narrativa digital, os estudantes são encorajados a trabalhar com colegas no campo para se envolverem em uma experiência educativa. Trata-se da organização de narrações de sequências únicas de fatos, emoções e vivências que envolvam pessoas diversas dentro de um determinado contexto, utilizando e combinando diferentes linguagens e respectivas mídias digitais. Então, é como se fosse vamos dizer assim, uma sequência, uma orientação que o professor vai dar e o aluno vai escolher o tema e as ferramentas que ele vai utilizar. Então, aqui, ó, tema, escolha do aluno, o dados. Alunos vão a campo registrar por observação. Então, ele pode representar essa observação por textos, fotos, sons, né? Entrevistas. Selecionam pessoas da comunidade para a realização de entrevista e pode usar o vídeo, o áudio, né? Não esquecer da autorização de imagem e de áudio, que isso também faz parte. E ele vai depois também pensar na produção, ó, software ou aplicativos para a produção de vídeos, stop motion, podcast, entre outros, que narrem as histórias digitais. Então, ao mesmo tempo que ele está trabalhando a questão da escrita, né, a questão da entrevista, textos, né, diferentes linguagens, enfim, ele também, no final, ele vai fazer uma produção. Então, isso é muito interessante. Então, ele é o quê? Ele é orientado pelo professor. Bom, e aí voltamos a falar, o documento ele volta a falar na educação à distância, né? Onde o professor ali, nós já falamos e a gente vai reforçar que na educação à distância é diferente da educação remota, porque na educação remota é algo ali que foi emergencial, e na educação à distância, o professor ele vai elaborar materiais, ele vai planejar estratégias, enfim, e ele vai também atuar como um tutor, né? Então, conforme Prado e Valente, a gente tem aí 3 tipos que abordam a educação à distância. O broadcast, virtualização da sala de aula presencial ou estar junto virtual. No caso do broadcast, o que acontece? A tecnologia ela vai ser usada para entregar a informação ao estudante. Então, no caso, por exemplo, quando ele assiste ali alguma aula na televisão, em rádio, né, em usos ali tradicionais de comunicação. Virtualização, quando os recursos das redes telemáticas são utilizados da mesma forma que a sala de aula presencial, né? Então, por exemplo,
de forma que ele chama ali bidirecional entre professor e estudantes. Então, é como se eu estivesse dando uma aula, estou utilizando um recurso aqui, e vocês estão me assistindo. Então, é uma virtualização. Tem a estar junto virtual, né? Também denominada ali como aprendizagem assistida, né? Ela vai aproximar os emissores dos receptores, criando ali condições de aprendizagens, vamos dizer assim, aprendizagem colaborativa. Então, vamos supor que eu estou aqui, né, dando a aula, e eu proponho que vocês, depois desta aula, construam aí um mapa mental. Então, eu passo lá o link para vocês, e vocês vão fazer o que é uma aula colaborativa. Não é que cada um vai fazer um mapa mental, né? Todo mundo ali, de forma colaborativa, vai construir esse mapa mental e nós vamos aqui estar discutindo, e o professor já está aqui acompanhando o que vocês estão fazendo. Tá certo? Depois, o documento vai trazer Almeida 2003, que ele vai chamar atenção para diferenças contextuais de educação. Então, ele vai falar educação online, né? Ele trata aqui, educação à distância e a e-learning, né? Que são termos usuais aí nessa área. Então, a educação à distância, ela pode ser realizada por diferentes meios, né? Hoje a gente conhece a educação à distância aqui, utilizado pela internet, mas teve educação já à distância desde a história aí, quando começou por correspondência, né? Depois, correspondência eletrônica, rádio, televisão, telefone, fax, computador, né? E hoje é a internet. Então, a gente tinha já antes a história da educação à distância, com outras ferramentas, onde o aluno ouvia, o aluno poderia colocar um vídeo ali, né? E aí ele vinha nos vídeos cassete, enfim, nas fitas gravadas, tudo isso é uma forma de educação à distância, né? Ou seja, tinha essa distância geográfica, mas utilizava-se diferentes aí mídias que caracterizavam a educação à distância. Agora, a educação online é essa via internet, né, que nós estamos fazendo. E ela pode ocorrer de forma sincrônica ou assíncrona, ou seja, sincrônica o professor ali junto, na hora, né? E assíncrona é como as nossas aulas, a gente grava e depois vocês vão ouvir, né? Vão ler, enfim. E esse termo aí, e-learning, né, que é em inglês, quer dizer o que? Aprendizagem eletrônica, né? Então, ele é utilizado como modelo aí do ensino online, não presencial, com base no uso da tecnologia. Eu coloquei aí entre parênteses nosso, né? Porque esse daí já foi um termo que no documento não tinha, embora mencionasse, e aí eu achei interessante trazer para vocês, tá? E o texto também vai trazer, o documento vai trazer a questão da gente ter uma certa cautela, né? Para não chamar de ensino híbrido, o que na verdade é remoto, né? Então, o que foi remoto? O uso daquelas ferramentas de forma, vamos dizer, emergencial. O ensino híbrido, ele já é uma tendência já para o século XXI, né? Neste século, a gente já tem uma tendência, nos documentos oficiais, ele já traz essa proposta de termos aí um ensino híbrido, né? Ou seja, o ensino híbrido, ele vai o quê? Ele vai complementar o ensino presencial. E aí ele traz ali a questão de dois modelos, né, de ensino híbrido. Ele fala do laboratório rotacional e da sala de aula invertida. Né? O caso da sala de aula invertida é quando o professor propõe lá algumas informações, alguma leitura, né, e o aluno já faz antes de vir para a sala de aula, e aí o professor propõe o quê? Debates, né? Debates e de forma o quê? Que todos contribuam de forma colaborativa. E isso é sala de aula invertida. O aluno não fica esperando o professor trazer ali só o conteúdo e ficar esperando. Ele já leu antes. E tem a sala, e outra maneira, né, de
Ensino híbrido é a rotação por estações, onde ela pode ser dividida em grupos, né? O aluno pode ser dividido em grupos para fazer atividades diferentes. Então, aí o professor pode pensar em organizar grupos de acordo com as dificuldades, as necessidades, enfim. Mas eles indicam que essa sala de rotação, né, rotação por estações, propor atividades de aproximadamente 15 minutos, né, e que todos passem pelas estações. Então, por exemplo, eu fiz, vamos supor, rotações, isso aí eu posso fazer dentro do virtual também, né, montar grupos e por temas ali, e os alunos passar por temas ou por dificuldades. E isso pode ser também dentro da própria sala de aula, tá? Aí tem dois desenhos aqui. O primeiro, ele traz aqui um esquema, né, da sala invertida, onde os estudantes eles acessam os conteúdos disponibilizados pelos professor antes da aula, né? Então o professor prepara, disponibiliza e durante a aula eles vão realizar o quê? As atividades, esclarecer dúvidas, né? E depois da aula eles vão avaliar ali a aprendizagem, repensar novas ações, né? Retomar conteúdos que de repente não ficou tão claro. Aí entra, né, o papel do professor aqui enquanto mediador. E na sala de aula, né, no ensino híbrido, na rotação por estações, né? Então tem os grupos, né? E aí os grupos vão passando por todas as salas num tempo médio aí de 15 minutos para que todos possam ter essa atividade. Então, são duas maneiras de trabalhar com o ensino híbrido, conforme eu coloquei aqui nessa tela, tá bom? Então, o que nós vimos até aqui, né? Nós vimos a questão do que ocorreu, né, em relação à importância, né, do ensino remoto, qual é a diferença de um ensino remoto, de um ensino à distância, né, de o que é o ensino híbrido. E o documento, para finalizar, ele vai trazer, a partir da página mais ou menos 70, ele vai trazer muitas indicações de recursos para o professor poder produzir o quê? Conteúdos, né? Aplicativos, ele traz aqui já os sites, traz a função de cada site, e aí vai depender o quê? Da formação, do interesse de cada professor, tá? Então, tem muitas coisas, né? Não vou ficar falando todas, porque senão a nossa aula vai virar só de informática, né? E a gente está falando aqui do documento que trouxe uma reflexão sobre o uso das tecnologias, né? No período aí de aulas remotas, tá? Então, muita coisa. Então, eu deixo como sugestão para vocês a página 70 do documento, mesmo que vocês se não tiverem tempo de acessar agora, né, porque tem muita coisa para estudar, mas depois fica como uma indicação para você poder aprofundar os seus conhecimentos e fazer a sua própria formação continuada. Né? Ele vai falar sobre jogos, gamificação, simulações de programação, falar a respeito de utilizar esse Google Earth, né? Softwares e recursos livres, enfim, tudo que é possível para que você possa se adentrar aí no uso das tecnologias, né, como ferramenta para complementar as suas aulas, tá bom? Então, esse arquivo está disponível aqui nesse site, né? E ele tem como título aí uso de tecnologias em contexto de pandemia. O que aprendemos e como prosseguir aprendendo, né? Então, ele deixou uma pergunta aqui, e a gente vai responder essa pergunta quando? Quando nos apropriarmos o quê? Dos conhecimentos, tá bom? Então, por enquanto é isso. Desejo a todos aí uma boa aula, bons estudos e até a próxima aula.